Olá, senhoras e senhores, estamos em mais uma videoaula onde vamos comentar sobre as lentes delgadas. Na videoaula anterior, nós vimos as propriedades da refração em superfícies esféricas e aqui nós vamos fazer uma aplicação daquele estudo em lentes delgadas, porque afinal são instrumentos ópticos de extrema importância no dia a dia. Tá? Todo mundo conhece uma lente, todo mundo sabe a importância das lentes no nosso dia a dia, não é verdade? Então vamos lá. Bom, basicamente podemos dizer que uma lente é um instrumento óptico capaz de modificar as características da imagem por refração. Então, um espelho ele tem uma imagem que conserva as dimensões, e se eu quiser modificar essas dimensões, eu posso utilizar, como por exemplo, dentre outras coisas, as lentes. Então, com lente eu consigo alterar esses tamanhos e utilizando as propriedades de refração, né, que em determinadas situações é mais interessante do que as propriedades de reflexão. Está aqui um exemplo muito comum de uso da lente, que é uma lupa. E como está mostrando a figura, o objetivo principal dessa lupa é aumentar a imagem do objeto. Então, se a gente está interessado em ter uma imagem maior daquele objeto, utilizamos a lupa. Vejam que a lupa ela tem que estar próxima do objeto. A gente vai comentar essa questão na próxima videoaula. Para que você amplie a imagem de uma lente, é preciso que o objeto esteja próximo da lente. Não tão próximo, mas também não tão distante. Mas a lente é um exemplo, né? A lupa, na verdade, é um exemplo de lente utilizada no dia a dia, e o objetivo primordial é ampliar a imagem. Outra lente também não muito digamos assim, convencional, mas é uma lente, é a lente de contato. Olha só, também é uma lente, tem as mesmas propriedades ópticas de uma lente convencional, só que as propriedades químicas são diferentes, né? Provavelmente ela não é feita de um mesmo vidro que se faz uma lupa como essa, mas ela tem uma função parecida com a lente de óculos, e a ótica dela é muito parecida com a ótica de uma lente convencional. As câmeras fotográficas, que utilizam, né, uma lente para poder obter a imagem. Então, a propriedade da lente muito usada hoje em dia é para formar imagem anteparo. Você tem um retroprojetor, você tem um projetor de multimídia, projetor de filme, e a lente da câmera fotográfica tem uma importância semelhante. E dependendo da característica da lente da câmera, você tem um tipo de fotografia e tal. Então, tem uma aplicação muito importante aí as lentes na fotografia. Lentes de óculos, não precisa nem dizer. Todo mundo sabe, né, que se usa lentes no óculos para corrigir problemas de visão. As lentes também são usadas em microscópio, também tem um objetivo semelhante a uma lupa, só que aqui é um acoplamento de lentes que consegue uma ampliação ainda maior do que uma simples lupa. Então, se a gente conseguir acoplar lentes, é possível aumentar essa capacidade de ampliação, né? Aumentar a chamada ampliação lateral. A mesma lente ela pode ser usada em telescópios, né? Para ampliar coisas que estão muito longe, como a Lua, os planetas, tanto em telescópios pequenos como em telescópios maiores. Então a ótica é a mesma, só muda o tamanho. Bom, vimos que as lentes são realmente bastante usadas no dia a dia. Eu citei alguns exemplos, mas existem vários outros e certamente vocês conhecem. Muito bem, aqui nós vamos falar de lentes esféricas apenas. Existem vários tipos de lentes, mas nós vamos tratar apenas das esféricas, que são as lentes que são formadas por superfícies esféricas, e tem algumas que tem uma plana, uma delas é plana. Eu vou mostrar para vocês. Lente formada por superfície esférica, a ideia é essa. Imagine, né, a lente tem duas superfícies, vocês sabem disso. Às vezes iguais, às vezes não, mas são duas superfícies. E cada superfície é como se fosse um pedaço de uma esfera. Cada esfera tem o seu raio característico.
Então aqui eu tenho dois exemplos de lentes formadas por duas esferas de raios diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver como classifica, certo? Mas então toda lente esférica ela é formada por uma superfície que é um pedaço de uma esfera e por isso tem o seu raio também, o raio da circunferência bem definido. Aqui nessa discussão nós vamos utilizar a chamada aproximação de lentes delgadas, que significa dizer que a espessura da lente é muito menor que o raio da sua curvatura. Então, se eu tenho um raio que é, né, determinado tamanho, a espessura maior, né, essa aqui, a maior espessura da lente, ela tem que ser muito menor do que o raio dessa curvatura. Veja que essa lente quase se aproxima ainda de uma lente delgada, mas o ideal é que ela fosse ainda mais fina do que essa, certo? Nem toda lente no dia a dia ela é delgada. Aquela própria lupa que eu mostrei, em geral, elas não são lentes delgadas, elas são muito grossas. Mas temos que lembrar que, na verdade, a comparação não é somente com a espessura, né? Tem que ser com o raio de curvatura. A lente vai até ser grossa, mas se o raio de curvatura for extremamente grande, aí você se aproxima de uma lente delgada. Se você pegar uma esfera de vidro e cortar no meio, aí não tem nem como, né? Você tem uma lente, é uma lente, mas ela é muito grossa comparada ao seu raio. A espessura, na verdade, vai ficar metade do raio, né? Então não é uma lente delgada. Bom, utilizando essas combinações de esferas e planos, basicamente nós temos 6 tipos de lentes esféricas, né, formadas por superfícies esféricas ou planas. E a gente classifica da seguinte forma: a gente vai pegar os tipos de curvaturas. Então veja, essa primeira lente aqui, se você olhar para esse lado daqui, vindo do esquerdo para o direito, eu tenho uma lente côncava. E olhando do direito para o esquerdo, eu tenho uma lente convexa. Então essa lente ela vai se chamar uma lente côncavo-convexa. Por que côncavo-convexa e não convexo-côncava? Porque a gente vai botar primeiro o nome da côncava, que é essa aqui de dentro. Essa lente, essa mesminha que está aqui, ó, está desenhada aqui. A superfície côncava, veja que ela tem um raio de curvatura maior do que a superfície convexa. Então, por convenção, aquela superfície que tem o maior raio de curvatura é que vem na frente. Então, essa lente ela é côncavo, que a curvatura côncava tem um raio maior, e o côncavo convexa, porque o convexo tem um raio menor, tá? A mesma coisa essa aqui, vou logo adiantar, que é essa 4, essa aqui de baixo. O que tem um raio de curvatura maior é essa superfície aqui de trás, ó. Olha como é grande. E essa superfície aqui, ó, como a gente sempre olha de fora da lente, essa superfície ela vai ser convexa. E a outra vai ser côncava, que tem um raio menor. Então é uma lente convexo-côncava, essa aqui. Essa aqui, bom, aqui é mais fácil, né? São duas superfícies convexas, então ela é uma biconvexa. Essa aqui tem uma superfície plana e uma superfície convexa, então é uma plano-convexa. Novamente, o plano, como tem um raio infinito, vem na frente, o nome é plano-convexa e não convexa-plano, certo? Essa aqui já falei, é convexo-côncava. Essa aqui é a bicôncava, tem duas superfícies côncavas. E essa é a plano-côncava, porque tem uma superfície plana e uma superfície côncava, tá certo? Então esses são 6 tipos de lentes que nós conseguimos formar com esferas. A nossa lupa, em geral, ela tem esse formato biconvexo ou plano convexo, certo? Lente de óculos, gente, ela não é uma lente esférica. Na verdade, ela é uma mistura de uma lente esférica com uma lente cilíndrica. Então, não esperem, né, que o óculos de vocês tenha um formato parecido com esse. Igual a esse, na verdade. O formato é parecido, mas não é igual, porque tem uma quantidade cilíndrica na lente. Como se fosse, né, como o próprio nome diz, é uma lente formada por duas superfícies cilíndricas. Cada tipo de superfície vai ter uma correção diferente no problema que a pessoa tem. Bom, considerando que as lentes estão submersas no ar,
ou seja, índice de refração 1, nós temos as seguintes classificações. As lentes convergentes são aquelas que têm o centro mais grosso que as bordas. Então está aqui um exemplo, a lente biconvexa, certo? Ela tem o meio dela é mais grosso do que a extremidade. Isso é também conhecido como lente de bordos finos. As bordas são finas, né? Então a lente tanto tem a biconvexa como outras duas também que são convergentes, ou seja, a luz ela bate e converge em um ponto do jeito que está desenhado aqui. Então essas lentes, no caso, se uma lente como essa estiver submersa no ar, ela vai ser convergente, e qualquer lente que tem um meio mais grosso do que a borda vai ser convergente. O oposto, que são as lentes divergentes, ela tem o centro mais fino do que a borda. Então esse exemplo aqui que é a lente bicôncava, certo? Com a lente de óculos isso também acontece. Se vocês estiverem usando óculos aí, verifiquem se a extremidade da lente é mais grossa do que o meio. Se isso acontecer, é porque a lente de vocês é divergente. Se não, ela é convergente. Aí, dependendo do tipo de problema que vocês têm de visão, vocês vão ter que usar uma convergente ou uma divergente, né? Depois a gente discute mais sobre isso. Da classificação que a gente fez, as convergentes, que são as que têm um meio mais grosso do que as extremidades, são essas três aqui, ó. A plano convexa, a biconvexa e a côncavo convexa, certo? É isso mesmo, côncavo convexa de raio maior. Essa aqui, isso mesmo, côncavo convexa. Então essas três são convergentes porque são de bordos finos, e essas três são as divergentes porque tem a extremidade mais grossa do que o meio, são as de bordos grossos, certo? Então nossa lupa ela se encaixa nessa categoria aqui, ó, lentes de bordos finos, lentes convergentes. Em geral, as lentes a maioria são convergentes. Só lente de óculos que eu conheço é que são divergentes. Sim, algumas lentes também de olho mágico, eu acredito que são divergentes. Daqui a pouco, quando falar sobre imagem em lentes, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Muito bem, como é que a gente consegue determinar, através de uma equação matemática, de uma expressão matemática, onde se forma a imagem de uma lente? Então está aqui um exemplo de uma lente biconvexa, uma lente também, no caso, convergente, né, se o meio for o ar, e eu tenho um objeto localizado aqui na uma distância S do centro. Lembrando que a gente está trabalhando com lentes delgadas, então isso aqui é bem fino. Esse desenho aqui está um pouco exagerado. O objeto está localizado na distância S. Essa superfície tem um raio de curvatura R2. Essa superfície tem um raio de curvatura R1. E a imagem se forma aqui, né? A lente bate na primeira superfície, refrata pela lei de Snell, bate na segunda, refrata de novo, e aí vai se encontrar com o eixo central novamente, onde forma-se a imagem S'. Então aqui, ó, nós temos duas refrações. A primeira que ele entra com, né, se eu traçar a normal, que é a linha que sai do centro de curvatura até a superfície, está aqui a normal. Esse ângulo θ1 é o ângulo de incidência, θ2 é o ângulo de refração, e esses ', se relacionam pela lei de Snell. Ele vai incidir aqui com o ângulo θ1' na segunda superfície e refratar com θ2'. Veja que, como eu estou saindo do ar para o vidro, digamos assim, né, qualquer outro material que componha a lente, ele vai ser um material mais refringente, então ele vai se aproximar da normal. Então veja que o raio de luz incide aqui e o ângulo θ2 é menor, então ele se aproxima. Agora, quando ele sai desse meio, como ele vai agora para um meio menos refringente, ele vai se afastar da normal, então ele acaba descendo e encontrando o eixo central. Se eu fizesse o segundo raio, você deve se perguntar assim: professor, mas não tem que ter dois raios para saber onde forma a imagem? O segundo raio seria o próprio eixo central, né? Como a incidência aqui ela é perpendicular à superfície da lente, então a luz ela passa direto aqui, ó. Se eu fizer um raio passando pelo eixo central, ele passa direto e aí acaba cruzando esse ponto. Por isso que a gente sempre usa o eixo central como referência, porque o eixo central ele já é, por si só, a trajetória de um dos raios de luz que sai do objeto.
Então tá aí. A questão é como relacionar essas quantidades, os raios de curvatura e a posição do objeto e a posição da imagem. Para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular, vamos fazer o cálculo desse ponto de imagem para cada refração. Primeiramente vamos fazer para a primeira refração, que é quando a luz ela sai do ar e entra na lente, tá? Então essa refração a gente vai calcular como se não existisse a outra superfície aqui, como se fosse um meio único, tá? E aí com isso a gente consegue utilizar aquela expressão da videoaula anterior, que é a que determinava a imagem formada por uma superfície esférica, certo? Então lá na videoaula anterior a gente aprendeu como medir a imagem de uma situação como essa em que a luz bate em uma superfície esférica. Então eu tenho um objeto aqui que vai bater nessa superfície, esse aqui é o raio de curvatura dessa superfície, essa luz vai refratar, se aproximando da normal e vai seguir direto, tá? E aí como é que a gente observa? Uma pessoa que estiver observando aqui de dentro do vidro, é meio impossível, mas isso aqui é só um cálculo matemático. Uma pessoa que estiver observando de dentro do vidro, o que é que ela vai ver? Ela vai ver uma imagem vinda daqui, ó. Então isso aqui seria a imagem desse objeto para essa primeira refração aqui. Então seria uma imagem virtual, tá certo? Então essa daqui é a primeira imagem, eu vou chamar de S1', inclusive, é a imagem desse objeto para a primeira refração da lente. E aí para calcular isso, bom, a gente vai usar a expressão que a gente conhece lá da videoaula anterior. Então tá aqui, ó, índice de refração do A dividido por S, que é a distância do objeto, mais o índice de refração do meio dividido por S1', que é a distância da imagem, é igual à diferença dos índices de refração dividido por R1, que é o raio de curvatura da superfície. Tá aqui, tá? Isso aí é coisa da videoaula anterior. E bom, aí a imagem vai ser formada, vai ser virtual, S1'. E bom, muito bem. Formada essa imagem, o que é que acontece? Eu tenho a segunda refração. Vamos para a segunda refração. Tá aí, a segunda refração é nessa superfície aqui. E o que é que vai acontecer? O objeto o que vai servir como objeto para a segunda refração vai ser justamente a imagem da primeira refração. Então a sacada é essa. Veja assim, a imagem da primeira refração vai servir como objeto para a segunda refração. Então se eu pegar aqui, ó, a imagem, tá vendo aqui? Isso aqui é a imagem da primeira refração. E imaginar aqui que seja um objeto emitindo um raio de luz aqui, ó. Ele vai seguir aqui direto, vai bater nessa superfície, na segunda superfície, e vai, como eu estou indo agora para o ar, eu estou me afastando da normal, então ele vai emitir um raio que vai cruzar com o eixo central e formar a imagem. Então o que eu vou fazer aqui é refazer aquele cálculo, só que considerando agora que meu ponto objeto S1' é justamente a imagem do anterior, e aí eu vou usar a expressão que eu tinha encontrado antes. Então tá aí, ó, a imagem virtual do passo anterior se transforma no objeto para a segunda refração. Tá aí. Eu coloquei o menos aqui, ó, na expressão porque como essa imagem, como essa distância ela é calculada anteriormente como uma imagem virtual, então quando eu substituir aqui eu já tenho que botar o menos para não misturar os sinais, tá certo? Então como eu sei que ela é imagem virtual e na expressão anterior eu calculei ela, mas eu não defini que era menos ou mais, né? Então eu defino aqui agora, porque eu sei que ela é imagem virtual e esse menos vai acabar aparecendo. Então eu coloco na fórmula para poder não alterar o sinal da minha resposta. Então vou substituir S1' pela expressão anterior que eu encontrei, está aí. Então isso aqui, ó, foi tirada da primeira refração. Bom, e agora eu faço um algebrismo simples, nada muito complicado. Mantenho esse termo aqui também, eu multiplico menos com menos, para isso ficar positivo. E esse termo eu jogo para o outro lado positivo, está aqui, ó. Veja que eles são comuns, aqui são comuns, o numerador. Esse índice de refração do A eu jogo para cá dividindo e coloco em evidência N1 sobre N1 menos N2. E aí nós temos essa equação aí que relaciona
a posição da imagem, a posição do objeto em uma lente e os raios de curvatura. Tá aí, essa é a equação que nós encontramos. Ela está relacionando os índices de refração do meio e da lente, que é o N1, os raios de curvatura da lente, então depende do tipo do raio de curvatura da lente, e você tem a relação entre posição e imagem. Calculando a distância focal, né? O que é a distância focal? Já falei aqui em espelhos, em lentes é semelhante. Você incide luz, raios de luz paralelos. Quando ele bate na lente convergente, esses raios de luz vão se encontrar em um ponto. E essa distância entre a lente e o ponto de convergência é o que eu chamo de distância focal. No caso da lente divergente, né, a lente divergente ela não converge a luz, ela diverge a luz. Então, minha distância focal vai ser a projeção dos raios, no ponto onde se cruza a projeção dos raios de luz que são refratados. E aí essa distância é a minha distância focal. Então, como calcular a distância focal? Da mesma forma que a gente fez com os espelhos, eu vou fazer o limite de S tendendo a infinito. Ou seja, o meu objeto ele vai ser posicionado em uma distância muito grande. E com isso, o raio de luz que sai desse objeto, quando atingir a lente, esse raio de luz vai vir paralelo. E aí o ponto que forma a imagem vai ser justamente o ponto focal. A gente sabe que no limite de 1 sobre S, com S tendendo a infinito, esse valor dá zero. Então, substituindo aquele termo 1 sobre S por zero, eu vejo que 1 sobre S' seria o meu ponto focal. Então, 1 sobre F é dado por tudo isso aqui, ó. Então, essa equação 1 sobre F é igual a isso aqui é chamada equação dos fabricantes de lente. Por quê? Porque quando se compra uma lente, você fala o grau da lente, me deu uma lente grau 2, grau 3, 3,5. Esse número nada mais é do que o inverso do comprimento focal. Então, se o cara vai fazer uma lente e ele quer uma lente, sei lá, uma lente 2, né? Eu sei que 2 é 1 sobre F. Então, basta eu calcular uma lente, eu fabricar uma lente com as especificações que satisfaçam essa equação, que tem um raio tal, né? Se eu usar o vidro, se eu usar sei lá o que for no material, eu substituo aqui, eu vou saber qual é o raio da curvatura dessa lente para que ela tenha um raio, para que ela tenha um grau 2 ou 3, tá? Então, por exemplo, se o comprimento focal da lente for de 1 metro, 1 sobre 1 dá 1, então seria grau 1. Se for de meio metro, 1 sobre meio dá 2, tem um grau 2. Veja que quanto menor for o grau, quanto menor for o comprimento focal, desculpa, maior é o grau da lente. Olha que coisa interessante. A gente pensa o contrário, né? Lente de grau muito grande, o cara usa um grau 5, então a lente dele é um grau grande. De fato, o grau, né? Não sei nem se o nome é exatamente esse. O grau da lente é inversamente proporcional ao comprimento focal. Quando a minha lente tem um grau muito grande, significa que o foco é pequeno. O foco pequeno significa uma lente com a curvatura muito grande, certo? Em geral, lentes com foco muito pequeno não são lentes delgadas, porque elas têm uma curvatura muito grande. Então esse F tem que ser muito grande, consequentemente 1 sobre F fica pequeno, e aí você tem uma lente mais ou menos delgada, tá certo? Então é só uma dica que eu dou para vocês aí sobre lentes de óculos. E lembrando que isso aqui é para esféricas, né? Provavelmente, se o cara for fabricar uma lente que não é esférica, a equação não é essa. Bom, aí muito bem, se eu substituir essa definição na equação de lentes, eu tenho essa aqui, que é a minha equação das lentes delgadas. Olha que beleza. Lembra muito a equação dos espelhos esféricos, né? Sendo que esse F aqui, a definição de F para uma lente é bem diferente da definição de F para um espelho. Diferente da definição não, mas a expressão matemática, certo? Então, para calcular a relação entre posição de imagem do objeto de uma lente delgada, eu posso usar essa expressão, basta saber o comprimento focal dessa lente. Bom, como existem vários tipos de lentes, vocês viram que existem 6 basicamente, precisamos seguir essa convenção de sinais aqui.
Ou seja, se eu tiver um objeto na frente da lente, esse objeto é positivo. Se esse objeto estiver atrás da lente, ele é negativo, sendo que colocar um objeto atrás da lente não faz... Se bem que, veja bem, é meio complicado você pensar o que é atrás de uma lente, né? A lente não tem lado, não tem o lado da frente e o lado de trás, né? Então, como é que a gente sabe o que é que está atrás e o que é que está na frente? Veja bem, o que a gente chama de frente da lente é o seguinte: a frente da lente é sempre o lado que o objeto está. Então, se o objeto está no lado esquerdo da lente, então o lado esquerdo da lente é a frente dela, tá certo? Imagem virtual, objeto virtual, ela só acontece quando eu tenho uma associação de lentes. Então, uma lente única não existe objetos virtuais, porque sempre onde você botar o objeto, ele vai virar a frente da lente, tá certo? Agora, o restante sim, né? Se eu tiver uma imagem que é atrás da lente, então ela se forma depois, né? Passa o objeto, passa a lente, ela forma depois. Aí eu tenho uma imagem real e o meu S' é positivo. Se a imagem é formada na frente da lente, quer dizer, no mesmo lado que está o objeto, então meu S é negativo. Se a lente é convergente, o meu foco é positivo. Se a lente é divergente, o meu foco é negativo. Se o centro de curvatura está atrás da lente, isso aqui é importante, centro de curvatura atrás da lente, então quer dizer, isso aqui seria uma superfície, isso é porque a lente tem duas superfícies, como por exemplo a lente como essa, que é biconvexa. Essa primeira superfície convexa, ela tem um centro de curvatura atrás da lente. Então, para essa primeira superfície, o raio dessa primeira superfície, ele é positivo, né, que está atrás da lente. Agora, se o centro de curvatura está em frente à lente, é o caso da segunda superfície, o raio de curvatura está para cá, aí meu R vai ser negativo, tá certo? Daqui a pouco eu vou botar uns problemas e aí vocês vão ver como é que isso funciona. E o aumento lateral é a mesma ideia, né? Se for positivo, eu tenho uma imagem direita. Se for negativo, eu tenho uma imagem invertida. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter ficado bem claro. Peço desculpa aí se a videoaula ficou muito longa, é porque eu realmente me estendo muito falando. Estou começando até a me acostumar com esse negócio de videoaulas. Bom, e qualquer dúvida, postem lá na plataforma. É isso aí, até a próxima. Fui!